a forma que eu pigmento para formar um campeão, ou pelo menos tentar formar um campeão. Esse título é muito chamativo e preciso que realmente chame sua atenção, pois vou mostrar nesse vídeo não só minhas aves que estão na evolução da pigmentação, tem muitos filhotes que já estão com a pigmentação bastante adiantada, tá certo? Mas que é isso, vou ensinar a você, vou falar a metodologia de manejo que eu faço aqui na minha criação, tá certo? Claro, meu manejo pensando sempre em extrair o máximo da pigmentação dos canários, seja de fator ou seja sem fator, tá certo? Ou seja, amarelo, amarelo mosaico, ou vermelho, vermelho mosaico, enfim, a gente vai dar uma explanada sobre isso. Primeiro, pessoal, para quem ainda não me conhece, me chamo Luiz Neto, sou criador de conteúdo digital, proprietário do Canário Recife, desenvolvo conteúdos voltados à canaricultura, pensando cada vez mais em melhorar, em acrescentar algo ao seu manejo, tá certo? Lembrando, o que a gente vai falar aqui, pessoal, trata-se de manejo. Quando a gente trata do assunto chamado manejo, nunca existe verdade absoluta, tá certo? Às vezes o manejo que eu implemento aqui não é útil para você ou não funciona para você aí. Até fator climático pode atrapalhar, tá certo? Mas vou dar a minha experiência, vou dar a minha vivência. Quem sabe essa experiência, essa vivência que eu tenho pode servir, ser útil para você de alguma forma, tá certo? Vamos lá, vamos para o conteúdo em si. Vou começar a falar de canários amarelo mosaico. Seguinte, pessoal, vou mostrar a vocês como é a minha forma de pigmento, mas antes de mostrar as aves, eu preciso dar uns relatos para vocês, tá certo? Quantidade de pigmento, que no caso do amarelo mosaico que eu utilizo, 10 gramas de luteína que eu utilizo misturado na farinhada úmida, tá certo? Todo dia. Não forneço farinhada seca, porque farinhada seca os passarinhos aqui na minha criação estragam, então ave nenhuma come farinhada seca, só forneço para elas farinhada úmida. Alguns canários eu forneço mistura de semente, outros não. Por que eu não forneço? Vou dizer a você, aqui eu tenho uma experiência, aí é que vem, pessoal. Alguns criatórios relatam isso, outros não. Na minha situação, tem interferência muito forte a questão do alpiste. Eu aqui já tentei pigmentar passarinhos, amarelo mosaico, como exemplo, de várias formas. Só comendo farinhada e mistura de sementes. Quando eu falo farinhada, pessoal, lembrar que a farinhada já tem um pigmento, tá certo? Ou seja, só comendo farinhada e semente, então já testei de várias formas. E o que é que eu pude observar? Aquele canário que desde o ninho, ou seja, antes do ninho, que a mãe já vem se alimentando só de farinhada branca, sem a mistura de semente, sem o alpiste, melhor dizendo, ele nasce mais branco, ou seja, a tendência dele nascer mais claro é maior. Diferente daquele canário que ele come farinhada, nesse caso, farinhada sem o pigmento, farinhada branca sem o pigmento, mas a gente adiciona o alpiste para ele comer todo dia e ser uma fonte a mais de alimentação na gaiola. Então a diferença, pessoal, desse passarinho que come só farinhada branca, sem mistura de semente, é uma, para aquele canário que come a mesma farinhada branca com mistura de semente, que no caso o alpiste, é outra. Ele nasce, digamos assim, um amarelo marfim, ou seja, é a prova que aqui na minha criação, o fator alpiste, o pigmento, a luteína que tem no alpiste, que muita gente não sabe, mas o alpiste é rico em luteína. Aquela luteína que tem no alpiste tem o poder de pigmentar, ou seja, tem o poder de interferir na pigmentação dos canários. Então, por isso, eu não forneço, por exemplo, mistura de semente, não forneço alpiste para os canários vermelhos. Seja vermelho intenso, nevado, seja vermelho mosaico, eu não forneço. Principalmente para os filhotes que eu penso em separar para o concurso. Eles só comem a farinhada branca que eu adiciono a cantaxantina, no caso para os vermelhos. Porque, como aqui na minha criação eu sei que o alpiste ele interfere na pigmentação dos amarelos, eu fornecendo o alpiste para os vermelhos pode inibir, digamos assim, o esplendor, a qualidade total daquele pigmento, expor na plumagem daquele pigmento vermelho nas asas dos canários vermelhos. Então, por via das dúvidas, eu prefiro não fornecer mistura de sementes para os vermelhos, tá certo, pessoal? Lembrando, isso é para os vermelhos. Para os amarelos, eu forneço, porém, eu tenho uma diferença. Por exemplo, os canários que estão no ninho, forneço sem problema nenhum. Mas quando eu já levo para a voadeira, eu corto a semente e eu vou explicar a você agora, vocês vendo os canários, inclusive mostrando alguns canários que já começaram a pigmentar, para vocês entenderem o porquê que eu digamos assim, eu reduzo
a mistura de sementes para os que estão pigmentando. Quais que estão pigmentando, pessoal, para concurso? É aquele canário que a gente tira ele da gaiola junto dos pais com 30 dias de vida e leva ele para a voadeira. Então, a partir daquele momento, ele vai ter a dependência dele. Então, de 30 dias até 180 dias de vida, é aquela parte de pigmentação de muda de ninho. Seja para amarelos, seja para vermelhos, tá certo? A diferença é que, para os vermelhos, eu não dou sementes em hipótese alguma. Já para os amarelos mosaico, eu dou variando e vocês vão entender agora. Vou virar a câmera, vou mostrar para vocês na prática como é que a gente faz. Bom, pessoal, essa voadeira que tem aí, tem na faixa de 6, 7, 8 passarinhos, tá? Eles são os passarinhos mais antigos. Tá uma média aí de, vamos estar entre 3 e 4 meses. Se vocês forem notar, tem vários deles que já tá começando a aparecer o pigmento. Vê se ali o ombro, como é que tá, bem marcadinho já, bem legal. Tá certo? Então, qual é o manejo que eu faço neles? Esses aqui, quando completaram 30 dias, joguei eles aqui para voadeira. Se vocês notarem, eu não estou fornecendo mistura de sementes. O que é que eles estão comendo? Estão comendo lá dentro a farinhada úmida com o pigmento, que é no caso a cantaxantina. Aliás, a luteína, desculpa. Estão comendo lá farinhada com luteína, tá certo? Então, o que é que eu faço? Eu deixo essa quantidade, são 2 vasilhinhas, eu deixo durante todo o dia. Quando chega de tarde, o que é que acontece? A grande maioria dos dias, os passarinhos já têm comido essa farinhada, já está bem pouquinho, ou seja, agora eu estou fazendo esse vídeo de 3h50 da tarde, ó, bem pouquinha, tá vendo? Então, o que é que eu faço? Nesse ponto que a farinhada já está quase acabando, que eles já absorveram o pigmento necessário durante o dia, o que é que eu faço? Se eu quiser, eu volto às misturas de semente. Tá até lá em cima da gaiola, tá vendo? Eu deixo tudo lá. Eu volto à mistura de semente. Para quê? Só para eles passarem a noite se alimentando, passarem o restante do dia se alimentando e não faltar comida. Então, assim, nesse sentido, a mistura de sementes entra como somente um aditivo. Porque eu preciso que eles comam o pigmento. Então, a partir do momento que eles comerem o pigmento, aí eu volto à mistura de sementes. Então, durante o dia aqui, até 2, 3 horas da tarde, as aves só comem, ó. Só comem, tá vendo? Nada de sementes. Só comem a farinhada úmida. Aí, o que é que acontece? Por que eu ainda não voltei? Porque hoje eu forneci uma folha de couve. Então, se eu fornecer a couve, eu quero que eles comam a couve. Se eu for botar as sementes aqui, alguns vão comer a couve e os outros não. Então, o que é que eu faço? Eu deixo o couve para eles comerem o couve bem muito. Deu para entender? Então, depois que eles terminam o couve, se ainda for claridade, se ainda for dia, aí eu volto, coloco aqui a mistura de semente. Normalmente, quando não for no outro dia de manhã, eu vou, tiro as misturas de semente, deixo lá em cima novamente e só ficam na farinhada úmida com pigmento. Então, essa é a forma que eu pigmento meus passarinhos até 180 dias de vida. Entenderam aí como é a minha metodologia que eu utilizo aqui, o meu manejo para pigmentar os passarinhos? Tanto os amarelos mosaico como os amarelos, eu faço desse mesmo jeitinho, tá certo? Mistura de semente, só em último caso, tá bom? Porque eu preciso que eles absorvam o pigmento. Já os vermelhos eu não coloco mistura de semente, só coloco a farinhada úmida. Isso eu vou até os 180 dias. Lembrando que isso é um manejo, vários amigos meus colocam semente normalmente durante todo o dia e não tem problema nenhum, inclusive com os vermelhos, tá certo? É manejo. Essa é a metodologia que eu utilizo aqui, à procura, à busca de formar aquele canário campeão, tá certo? Então, espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, que se foi útil, não esquece, deixa o like, é importante demais para o nosso canal. Forte abraço e até o próximo vídeo, meu povo. Tamo junto.